Olá, querida e querido Amigovski aqui do canal, tudo bem com você? Você sabia que o refluxo tem relação direta com a sua alimentação? Sabia que os medicamentos para refluxo podem estar contribuindo para a perpetuação desse problema? E já imaginou se você pudesse melhorar o refluxo com o consumo de alguns alimentos específicos? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como acabar com o refluxo imediatamente ao te contar quais são os 3 melhores alimentos para combater esse problema que acomete muita gente. Antes de começarmos, deixe o seu like, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Então quando você dá o seu like, você ajuda outra pessoa a também se tratar do refluxo. Se inscreva em nosso canal, a gente vê aí que a maioria das pessoas que nos assiste não é inscrito no canal, então não te custa nada. Aperta aqui agora, inscrever-se e venha para a nossa família. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque compartilhar saúde é sim um ato de amor. E comenta, escreve aí nos comentários. Você tem refluxo? Que remédio você toma? Compartilhe sua história conosco. E também me conta, porque eu quero te conhecer melhor. De que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora? Um abraço aqui para Maria Gandolfi, de Chapecó. Pessoal de Santa Catarina, grande abraço. O que é refluxo? Refluxo nada mais é do que o ácido regurgitando do estômago para o esôfago. E isso geralmente é causado pelo funcionamento inadequado do que a gente chama de esfíncter esofagiano inferior, que é uma espécie de válvula que abre e fecha em determinadas situações. E a doença do refluxo também é chamada de DRGE ou doença do refluxo gastroesofágico. E quais são as causas? Principalmente quantidades não suficientes de ácido, então é uma hipocloridria ou uma acloridria, que é a deficiência de ácido no estômago, e uma vez não tendo ácido, não ativa o mecanismo que fecha a válvula, que fecha o esfíncter esofagiano inferior. E aí, uma vez a válvula aberta, há a regurgitação, há a passagem daquele líquido, daquele material para o esôfago. Então, como eu falei, a hipocloridria, que é a deficiência do ácido clorídrico, é a principal causa, que é o principal ácido do nosso estômago, é a principal causa da azia, tá? E a acloridria, diferente da hipocloridria, é quando há ausência total de ácido. Então, hipocloridria é pouco ácido, acloridria é nenhum ácido. E a gente vê que cerca de 30% da população acima de 60 anos, ou seja, se você me assiste aqui, você provavelmente tem mais de 60 anos, ou está ali nos 50, nos 45, dificilmente você tem menos do que isso. Eu conheço o meu público aqui, pois é. Então, se você tem mais de 60 anos, a chance de você ter deficiência de ácido clorídrico é de 30%. E, infelizmente, o tratamento é longe do ideal. Primeiro, porque tem muitos efeitos colaterais. E segundo, porque ele causa exatamente o efeito oposto do efeito fisiológico necessário. Porque os tratamentos com os prazóis, o omeprazol, o lansoprazol, o esomeprazol, o pantoprazol, ele acaba tornando o estômago menos ácido. O que a gente acabou de ver? Que quando o estômago está pouco ácido, o esfíncter não fecha, a válvula não fecha. E uma vez a válvula não fechando, o que acontece com o líquido que está no estômago? Sobe para o esôfago e aí causa o refluxo, causa a azia. Então, o que esses remédios fazem? Eles aliviam, eles tornam aquele refluxo menos ácido, de modo que, uma vez ele sendo menos ácido, ele gere menos sintomas, ele gere menos manifestações, gere menos queimação. No entanto, com o passar do tempo, o problema vai piorando e a pessoa acaba se tornando refém daquele medicamento. Além disso, esses prazóis eles também aumentam os riscos de problemas renais, como a inflamação dos rins, nefrite, e também aumento do risco de osteoporose e fraturas e da infecção por Clostridium difficile, que é uma bactéria bem perigosa. Mas quais são os alimentos que pioram o refluxo, que devem ser evitados por pessoas que sofrem com esse problema? Primeiro de tudo, os alimentos gordurosos, cafeína, bebidas gaseificadas, incluindo os refrigerantes, bebidas alcoólicas e chocolate. Mas, doutor João, o senhor falou que ia conversar sobre os 3 melhores alimentos, até agora só falou dos alimentos que pioram, eu quero saber dos alimentos que melhoram. Então
vamos lá, chegou a hora de descobrirmos quais são os 3 melhores alimentos para o refluxo. Alimento número 3, ele é bom por quê? Porque ele é pouco ácido, rico em fibras, regula o funcionamento do trato gastrointestinal como um todo, é rico em pectina e também mucilagem, que protege o revestimento do estômago contra o ácido. Além disso, também é rico em nutrientes, como potássio e vitaminas. A fruta número 3 é a nossa queridíssima banana, muito boa para o pessoal com refluxo. Segundo alimento, também tem baixa acidez, rico em fibras solúveis, o que gera saciedade, rica também em beta-glucana, que ajuda a formar uma capa protetora no estômago, de modo que essa capa protetora proteja a irritação causada pelo ácido clorídrico naquele local, e esse alimento também reduz o refluxo e reduz a irritação do estômago, sem falar também que é anti-inflamatório, facilita a digestão e reduz a pressão sobre a válvula, sobre o esfíncter esofagiano inferior. E o nosso alimento número 2 é a queridíssima aveia. Olha que maravilha, banana com aveia, delícia. E olha que não acabou não, porque temos também o nosso alimento número 1, anti-inflamatório, calmante para a mucosa, reduzindo a irritação no esôfago, antioxidante, melhora a digestão, alivia os gases e também reduz a pressão no estômago. Sem falar que é antiemético, ou seja, é ótimo contra náuseas e vômitos. E esse nosso alimento número 1 é o queridíssimo gengibre. Uma delícia o gengibre. Então, ó, bananinha com aveia, chá de gengibre, ou masca um pouquinho do gengibre, ou rala um pouquinho do gengibre em cima da banana com aveia, não tem como errar. Pessoal, como tudo na medicina, os resultados variam de pessoa para pessoa e você não deve deixar de tomar a sua medicação sem o aval do seu médico, ok? Isso aqui não é uma consulta médica, beleza? Pessoal, olha, alimentação é algo que influencia em toda a nossa vida. E aí essa influência pode ser negativa ou pode ser uma influência positiva. De preferência, é bom que seja uma influência positiva, para que a gente colhe os frutos de uma alimentação saudável e não colha os frutos podres de uma alimentação pouco balanceada. Então, se você tem problemas com a alimentação, se você não sabe o que comer, se você quer controlar a sua pressão alta, seu diabetes, seu colesterol, quer melhorar o seu sono, quer aprender a controlar mais o estresse, quer viver uma vida mais tranquila, quer ter mais saúde, mais qualidade de vida, mais energia, mais disposição, você precisa ler o meu livro, O Código da Longevidade. Tá? Eu deixei ele no primeiro link da descrição para você clicar nesse link e adquirir o seu livro. Por que você deve adquirir esse livro? Porque uma vez que você ler o livro e colocar em prática as orientações que estão lá, a sua vida vai se transformar para melhor. Eu tenho certeza, eu te garanto, e eu tanto te garanto que eu te dou uma garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você ler o livro e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, sem fazer perguntas, sem burocracia. Então é só você falar que não quer mais, que o dinheiro será reembolsado. Ok? Então, clica no primeiro link da descrição, adquira o seu código da longevidade, coloque em prática as dicas que lá estão e a sua vida vai melhorar, vai se transformar. Pode me cobrar depois, tá bom? Antes de ir embora, continue aqui conosco, porque eu separei 2 vídeos muito especiais para você. Esse primeiro vídeo aqui, sobre um suplemento / medicamento que pode ajudar no controle da pressão arterial, e esse vídeo daqui, sobre uma bebida que pode também derrubar o açúcar no seu sangue. Um grande abraço para você e para sua família, fique aqui, fique bem, fique com a gente, e até a próxima.